TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença. Audiência pré-sexta de novo, gente. A semana tá voando. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os nossos canais, Jorge? Tá na sua tela, nosso e-mail oficial você já conhece, mas claro, o WhatsApp é sempre bom repetir, porque por ali é mais fácil, mais rápido. Você pode mandar seu vídeo, sua foto, seu texto, DDD 24, telefone é o 99323 1675. Faça sua denúncia, mostre como está a sua cidade por aí. A gente vai atrás das informações sempre, viu? E hoje, em Petrópolis, o dia amanheceu nublado. Não tinha aquele ruço de ontem, mas hoje estava nublado. Também não tinha aquela chuvinha fina de anteontem, mas tinha bastante vento e isso me preocupa um pouco. Porque, olha, essas são imagens feitas hoje de manhã. Parece ali um céu azul, né? Mas, na verdade, era um céu, assim, bem fechadinho, bem fechadinho. O sol, algumas nuvens carregadas. O sol não estava dando ar da graça. E quando começa a ventar muito forte, assim, me preocupa. Porque vento forte pode ser que traga chuva, né? É, uma mudança aí brusca na temperatura, no tempo, né? E já tá frio aqui em Petrópolis, já tá frio aqui na região serrana e quando chove, esfria mais ainda. Mais um pouquinho. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 24 de abril. BNDES destina 135 milhões de reais a ações sociais e ambientais em favelas. Rio abre oficialmente o calendário como capital mundial do livro. Receita Federal abre consulta a lote de malha fina do imposto de renda. Olha, temos Petrópolis obtém o reconhecimento federal de situação de... Opa, peraí que eu me perdi aqui, de situação de emergência por queda de rochas. E você vai ver também que as celebrações de Dia de São Jorge, com várias missas em Petrópolis também. E tem mais, Polícia Rodoviária Federal impede roubo de carga na subida da Serra de Petrópolis, agora no Correio Serrano na TV. Chegamos com o nosso Correio da Manhã, nossa primeira página, olhar o que é destaque por lá, ver as notícias que estão aí, claro, as manchetes, né, que estão dando o que falar no país. Algumas delas bem preocupantes. Pois é, na linha vermelha, a recusa de Pedro Lucas para Ministério das Comunicações cai no colo de Gleisi Hoffmann, tá no Correio Político, assinado por Rodolfo Lago na página 4. Estado com 200 mil novas empresas, número inclui os 22 mil negócios registrados pela Junta Comercial e os 88 mil microempresários, viu? Tá na página 9. A gente vem falando aqui que o Rio de Janeiro vem tendo aí um desempenho aí na construção de novas empresas, né? Na abertura de novas empresas, novos empregos. Então, tá aqui na página 9, tem mais sobre isso também, viu? Também na nossa primeira página, a relação de Francisco com o San Lorenzo. CNI, demanda interna é o maior problema. Rio é a capital mundial do livro 2025, a gente tem uma reportagem falando sobre isso, mas temos também aqui o texto legenda, foto legenda, né? Crueldade extrema, extrema crueldade, não é? Pois é, a notificação em UTI pode prejudicar defesa, que em relação ao Bolsonaro, que está lá internado, recebeu a notificação do STF, né, para notificação, né, deles dentro do quarto de UTI.
talvez faltasse um pouco de bom senso, não sei. Tenho que ficar Não, aqui, com tenho que certeza pensar. faltou um pouco de bom senso. Né? Mas Ué, no dia anterior, Gente, o próprio pelo dentro da UTI me participa de uma live ali de horas lá, falando avidamente, como se tivesse tudo bem com ele. mas uma coisa, ele mas- participar de uma live, ele falar avidamente. Agora, se ele está numa UTI, prejudica a defesa, porque a partir do momento que ele é notificado, começa a correr Sim, o os prazo processos. de defesa, começa a correr os processos. Não Então, sei se foi de caso pensado a notificação lá ou não, mas o fato é que ele foi. E aí é aquilo, cada um agora que tire as suas conclusões. Eu, assim, sinceramente, vindo não de quem consegui vem- formar uma opinião ainda sobre a eu notificação. consigo rapidamente. Vindo Não de quem consigo. vem, Não consigo. foi de caso pensado. Não, acredito que tenha sido de caso pensado para ele realmente receber a notificação e não ficar indo de um lugar para o outro para não receber. Talvez tenha sido isso. O pensamento, eu estou indo por essa linha, estou indo pela linha de temos que encontrar o homem. Como é que a gente vai encontrar? Bom, ele está lá. Então, se ele está lá, eu vou notificar. Porque às vezes está em Angra, às vezes está no Rio, às vezes está em Brasília, não conseguem notificar ele. Já tentaram mais de uma vez e não conseguiram por esse fato. Então, talvez E aí tenha a sido... pessoa está na UTI. Agora vai ser notificado, Um porque eu absurdo, sei um onde ele está. absurdo. Entendeu? Então, foi essa. Então, para mim, foi de caso... Aqui eu pensando, né? Foi nesse sentido, caso pensado. Né? Não, foi na maldade. Vindo Mas de quem vem é maldade. tá lá. É maldade. Vindo de quem vem é Agora, maldade. tem mais aqui, viu? Petrópolis receberá mais, ó. 4 milhões da Defesa Civil, viu? O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional aí vai mandar esse dinheirinho para cá, para a Defesa Civil do município. Porque aquele dinheirinho tinha sido muito pouco, né? Não 951 mil, né? Não Pouquinho. chegava nem a 1 milhão. 1 milhão, infelizmente, não dá pra gente fazer nada. Pra gente, meros mortais, isso É é muito muito, pouco. é. É muito. Não é muito por os médios Mas mortais. para um município que tem que fazer obra, é muito pouco, é muito pouco. Pois é. Vamos para nossa página 12? Vamos lá. Lá na nossa página 12, a principal notícia é a seguinte: campanha reforça sobre risco das solturas de balão. Ei, gente. Isso, mas com chuva, né? A gente ainda tá aquele negócio com chuva não tem Mas soltura agora de balão, começa né? a vir o inverno com o tempo mais seco, Mais né? seco, E né? aí Sem as campanhas chuva. começam a ser intensificadas. Só ontem teve 6 denúncias aí, ó, de balão, né? O Linha Verde recebeu 6 denúncias de balão agora, em 2024, em Petrópolis, né? No ano passado. Já é um número aí bem expressivo. A gente sabe que balão é perigoso para as nossas matas. A gente teve aquele problemão ano passado com balão lá no Caxambu, né? E depois no Morém ali, naquele... Justamente, eu não vou me lembrar o nome da montanha que tem ali, tem um nome, mas ela faz a divisa ali com o Morém e o Caxambu, né? E ali teve um problema muito grande. Cobiçado Ventania, o nome da travessia e das montanhas que tem ali. Teve-se um problema muito grande com incêndio ali. E o combate é extremamente complicado, tá? Porque não dá para chegar, né? É muito alto, dependendo do lugar, é muito complicado. Muito complicado. Gente, e tem muito mais aqui na nossa página 12, porque sabe esses 4 milhões que a gente acabou de falar vão ser destinados à reconstrução aí do cemitério municipal. A gente lembra, e a foto tá aqui pra gente lembrar que a estrutura colapsou com as chuvas de março de 2000, aqui tá 2023, mas eu acho que foi 2022, não me lembro ao certo, mas o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional vai destinar esses 4 milhões para as obras de contenção de encostas e a reconstrução das gavetas no cemitério Tá municipal. certo, as gavetas foram em 2023. Foi em 2023. Do outro lado é que teve o deslizamento que pegou as campas também. Que também foi em 2022, e aí foi as né? campas em 2022 do outro lado. Esse lado aqui é o lado que, quando você está subindo para o Valparaíso, é o lado esquerdo ali, elas desabaram só por desabar, por falta de manutenção mesmo, né? Cuidado do poder público. Enfim, tem que ser refeito e tem que ser bem refeito. Mas vamos às nossas notícias aqui, vamos ali para o Rio de Janeiro, a gente tem muita coisa para falar, né? Mas eu queria falar mais um assunto aqui na nossa página 12, rapidamente, porque olha só, gente, Petrópolis tem mais de 2.000 pessoas na fila do INSS.
INSS chama atenção contra golpes em beneficiários, mas assim, é um absurdo. Há pouco tempo, os médicos, né, as pessoas que faziam os laudos lá, eles estavam em greve, e eu falava aqui que esse tipo de funcionário não pode fazer em greve. Olha só, Petrópolis, 2.000 pessoas na fila do INSS. E talvez piore agora, né? Por quê? Por conta do escândalo do INSS que estourou ontem, né? Explodiu, vem sendo investigado desde 2019 e explodiu ontem, né? Mas Polícia aí os Federal... funcionários vão deixar de trabalhar? Não, os funcionários não vão, mas quem é prejudicado é quem é o beneficiário, que teve ali os descontos ali inapropriados em suas contas, né? Sem saber que estava sendo descontado, um rombo aí de 6 bilhões no INSS. Mas os funcionários, eles têm que continuar trabalhando de qualquer forma. Mas vai ter investigação, aí... muitos serão presos, né? Serão investigados, e aí é aquilo, vai faltar funcionário no futuro, né? A gente espera que não. É assim mas que funciona. O fato é que a pessoa que precisa, ela tá ali na fila aqui em Petrópolis, 2.000 pessoas sem receber o seu benefício, sendo prejudicadas. Por isso que tem tipo de cargo público, gente, que não pode, é fundamental, não pode fazer greve, não pode. A Constituição já prevê isso, né? Que só uma parcela pequena pode ficar em estado de greve. É estado de greve, nem é greve, né? Estado tem que ficar em estado de greve, mas a gente sabe que na prática o pessoal do INSS mesmo cruza os braços e quem está precisando que se dane. E quem está precisando é justamente aquele senhorzinho, aquela família humilde que precisa do seu benefício, de um salário mínimo para sobreviver. Que já é difícil sobreviver com um salário mínimo. E aí como é que faz? Piora, né? A situação. Muito complicado. Então, dito isso, vamos então para nossas reportagens, porque agora a gente fala que o Rio vai ser capital do livro, né? Pois é, um espetáculo no Teatro Carlos Gomes marcou aí nessa quarta-feira a abertura oficial do Rio Capital Mundial do Livro, título concedido à cidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, e a gente confere agora como foi isso. Durante o período de um ano, o Rio terá uma agenda de eventos e ações para formular novas políticas públicas de leitura. A Prefeitura coloca como destaque da agenda a Bienal do Livro, de 13 a 22 de junho, e uma edição especial do Prêmio Jabuti, realizada pela primeira vez no Rio de Janeiro. A programação inclui ainda atividades em bibliotecas municipais, exposições em museus, cafés literários, saraus, ações em livrarias e feiras literárias e intervenções culturais nos principais terminais de transporte público da cidade. A Secretaria de Cultura anunciou que beneficiará 50 mil pessoas com políticas nacionais de fomento à cultura. Entre as ações estão os projetos Noite com Livros, o Book Parade Rio 2025, o Rio de Livros e a Academia Editorial Júnior. Desde 1995, o dia 23 de abril também marca o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. No Rio de Janeiro, a data será comemorada na Casa Firjan, em Botafogo, com um evento gratuito, o Rio em Verso e Prosa, que oferecerá atividades literárias para todas as idades. A programação da Casa Firjan inclui contações de histórias, intervenções artísticos literárias, apresentação teatral e outras vivências que convidam o público a refletir sobre a literatura como caminho para o conhecimento, a cultura e a construção da identidade. No evento, será lançado o livro Falando Sério sobre a Adolescência, de Thalita Rebouças e Renato Caminha, com sessões de autógrafos e, no fim da tarde, uma mesa literária com 2 vencedores do Prêmio Jabuti, Rafael Montes, autor da novela Beleza Fatal, e Fabrício Carpinejar, com mais de 1 milhão de livros vendidos. O título dado ao Rio de Janeiro é uma oportunidade para repensar os programas de leitura e o acesso aos livros em todo o país. A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2024, mostra que houve uma redução de 6.700.000 leitores no Brasil. O levantamento realizado pelo Instituto ProLivro também indicou que a proporção de não leitores foi maior do que a de leitores pela primeira vez na série histórica. Nos 3 meses anteriores à pesquisa, 53% das pessoas não leram nem parte de um livro, seja impresso ou digital, de qualquer gênero, incluindo livros didáticos e religiosos. Considerando apenas livros inteiros lidos no mesmo período, o percentual foi de 27%. A pesquisa foi feita em 208 municípios. Pois é, o brasileiro precisa ler mais, viu?
Agora a gente tem mais para falar, mas agora sobre negócios, viu? O primeiro trimestre de 2025, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 200 mil novos negócios. A gente estava lá na primeira página falando, agora traz a reportagem em vídeo para você conferir aí essas empresas, né, que abriram seus negócios na Junta Comercial do Rio de Janeiro, microempreendedores individuais, entre outros. Vamos conferir. Com a abertura de 211.219 novos negócios, a economia do estado do Rio de Janeiro recebeu um forte impulso no primeiro trimestre de 2025. Deste total, 22.638 empresas foram registradas pela Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, e 88.661 correspondem a microempreendedores individuais, ou seja, MEIs. O número representa não apenas um avanço no empreendedorismo fluminense, mas também um impacto significativo na geração de empregos e renda. De acordo com o governo do estado, o compromisso da atual gestão é seguir mantendo o ambiente favorável para quem quer empreender no estado do Rio de Janeiro, com menos burocracia e mais apoio e incentivo. A Juscerja tem um papel importante no apoio aos microempreendedores, por meio do Centro de Atendimento ao Empreendedor, projeto em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal e o Conselho Regional de Contabilidade. Atualmente, o Centro de Atendimento conta com 15 núcleos no estado, oferecendo orientações gratuitas para quem deseja formalizar seu negócio, além de suporte sobre obrigações e benefícios a respeito do MEI. De maio de 2024 a março de 2025, os centros de atendimento ultrapassaram a marca de 22.929 atendimentos. Um dado relevante é que o primeiro trimestre de 2025 se tornou o melhor de todos os tempos nos 216 anos de funcionamento da Juscerja, com a marca de 22.638 empresas abertas no território fluminense no período. Esse total aumentou 31% em relação ao número alcançado nos 3 primeiros meses de 2024, quando foram registradas 17.258 novas empresas. E além disso, é 24% maior do que o antigo recorde de 2022, que foi de 18.246 novos negócios abertos. E a Anvisa aprovou um novo medicamento para o tratamento do colesterol alto, isso aqui no Brasil. O remédio vai ter custo mais acessível do que os medicamentos disponíveis atualmente. O especialista em cardiologia e arritmologia, Dr. Tayene Quintela, falou sobre o uso desse medicamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a utilização do Nusted, um remédio que é a combinação do ácido bempedóico e a ezetimiba, em solo brasileiro. O Dr. Tayene Quintela, especialista em cardiologia e arritmologia, explicou um pouco sobre o uso do remédio. É uma medicação que já era utilizada fora do país para abaixar o colesterol naqueles pacientes que têm ou doença genética, né, que é a hipercolesterolemia familiar, ou alto risco cardiovascular e que não atinge a meta de LDL, que é desejado. O remédio recém-aprovado deve ser utilizado principalmente por aqueles pacientes que não toleram as doses de estatina, que é o medicamento utilizado atualmente. Esse remédio principalmente foi indicado nos pacientes que não toleram a dose de estatina recomendada, que é a medicação clássica atual, ou que mesmo na dose máxima não chega aos níveis que a gente precisa. Um outro ponto interessante deste novo remédio é de que ele é ministrado de maneira oral, ou seja, por meio de comprimidos que podem ser engolidos pelos pacientes, diferentemente do tratamento atual. Hoje, a gente tem medicações muito boas que são injetáveis num custo alto. Essa medicação, se ser um comprimido com um custo mais baixo, talvez tenha um acesso melhor à população. Além do custo mais alto e de ser mais difícil de se aplicar, os medicamentos usados atualmente no país têm um outro problema, a questão dos efeitos colaterais. As medicações mais tradicionais, assim, vastatina, rosuvastatina, atorvastatina, que são excelentes dentro do que se propõe, tem como efeito colateral a dor muscular, a dor articular, que é um fator limitador bastante importante. E essa medicação, por atuar na mesma via metabólica, ou seja, no mesmo caminho celular, mas numa etapa diferente, ela consegue não ter esses efeitos colaterais. O médico destacou ainda a importância do acesso à população a remédios para tratamento da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e as complicações em decorrência deste acúmulo, sendo as principais os infartos e AVCs. Essas são algumas das principais causas de morte no mundo, superando inclusive a quantidade de pessoas mortas em guerras. É um absurdo, né? A gente não pode tolerar. Se a gente tem uma medicação que pode evitar ou pelo menos diminuir que isso aconteça, isso é bastante animador. O doutor destacou ainda que, apesar dos bons resultados do novo medicamento, a melhor maneira de se tratar a aterosclerose é com a prevenção.
E a principal coisa para isso talvez sejam bons hábitos, né? E a gente tem que falar mais disso. Boa alimentação, atividade física. O ideal seria acesso de todo mundo à atividade física regular, ao nutricionista para orientação alimentar, porque a prevenção, de fato, é melhor remédio. Parece clichê, mas não é. Pois é, parece clichê, mas não é. Colesterol alto, tem que cuidar, tem que fazer atividade física. E falando em atividade física e em medicina, o Ministério da Educação lançou na quarta-feira o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. A proposta é estabelecer um sistema integrado de avaliação dos cursos de medicina no Brasil. Os resultados, segundo aí o MEC, poderão ser utilizados inclusive para acesso a programas de residência médica. A prova vai ser realizada anualmente. A primeira etapa está prevista para outubro deste ano e será conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao MEC. De acordo com o Ministério, o exame vai unificar os sistemas de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, para os cursos de Medicina e da prova objetiva de acesso direto do Exame Nacional de Residência, o ENARE. Em nota, o MEC citou a avaliação da formação médica, apoio à melhoria dos cursos, aprimoramento da seleção para a residência médica, fortalecimento do SUS e unificação e transparência como objetivos do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. A avaliação vai atender dois públicos específicos: os estudantes de medicina inscritos no ENAD e médicos interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica de acesso direto do ENARE. A previsão é que as inscrições para o ENAMED sejam abertas no mês de julho, sendo o exame obrigatório para todos os estudantes de medicina concluintes. A aplicação da prova está prevista para outubro e a divulgação dos resultados individuais, em dezembro. Para utilizar os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, para o Exame Nacional de Residência, o ENARE, é necessário se inscrever no ENARE e pagar uma taxa de inscrição, exceto em casos de isenção previstos em edital. Os estudantes que farão o ENAD e que não pretendem utilizar os resultados da prova para ingressar na residência estão isentos de taxa. Pois é, e a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a operação da Polícia Federal investiga descontos irregulares em benefícios do INSS. A gente falava no primeiro bloco sobre isso. E você vai ver também que Receita Federal abre consulta a lote da malha fina do imposto de renda. Aí tem que ficar de olho que pode recolher um dinheirinho, viu? É verdade. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro
atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a Receita Federal abriu a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda de abril, que também contempla restituições residuais de anos anteriores. Cerca de 280 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem saber se vão receber a restituição. Ao todo, 279.500 contribuintes receberão mais de 339 milhões de reais. Desse total, 180 milhões e 270 mil reais irão para pessoas com prioridade no reembolso. Em relação à lista de prioridades, a maior parte dos contribuintes informou a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo, há 25.283 contribuintes entre 60 e 79 anos. Em terceiro, vem 9.502 pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante dos contribuintes prioritários é formado por 4.284 idosos acima de 80 anos e 3.820 contribuintes com alguma deficiência física ou mental. A lista é concluída com 31.813 que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito no dia 30 de abril, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Pois é, olha só, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve uma queda de 5,65% para 5,57% nesse ano. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central em Brasília, com expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A projeção da inflação para 2026 foi mantida em 4,5%. Já para 2027 e 2028, as previsões são de 4% e 3,8%, respectivamente. A estimativa para 2025 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,5% e superior 4,5%. No mês de março, a inflação fechou em 0,56%, pressionada principalmente pelos preços dos alimentos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar dessa pressão, o IPCA perdeu força em relação a fevereiro, quando marcou 1,31%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação soma 5,48%. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai dar mais apoio a projetos sociais e ambientais desenvolvidos em favelas ou comunidades de todo o país. Para isso, o banco anunciou na última terça-feira, na capital paulista, um orçamento de 135 milhões de reais para novos editais e 2 novas frentes do programa BNDES Periferias.
Uma das novidades é o lançamento de 2 editais, que vão selecionar parceiros executores do BNDES Periferias Fortes, visando ao fortalecimento de organizações sociais que atuam em comunidades e regiões periféricas das regiões Norte e Nordeste do país. Cada um desses editais prevê 17 milhões e meio de reais. O banco anunciou também 50 milhões de reais para a nova frente do BNDES Periferias Verdes, que apoia projetos de recuperação, conservação e preservação ambiental com foco na inclusão produtiva da população local, com ações de economia circular, agricultura urbana e resiliência climática. Essa frente foi incluída na 3ª chamada do BNDES Periferias, que está com inscrições abertas até o dia 30 de maio. Além disso, serão destinados 50 milhões de reais a projetos das frentes Polos BNDES Periferias e BNDES Periferias Empreendedoras. A chamada em curso vai alterar o percentual de contrapartida de 50% para 10% das entidades sem fins lucrativos, não empresariais e sem acesso a recursos recorrentes. No evento de lançamento, o secretário nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, citou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e do Data Favela, segundo os quais, aproximadamente a metade dos 16 milhões de brasileiros que vivem em favelas e comunidades urbanas se auto-intitulam empreendedores. No entanto, 6 em cada 10 deles não têm formalização. O programa BNDES Periferias foi lançado em março de 2024 para apoiar projetos que fomentem o empreendedorismo em territórios periféricos. Segundo o Banco de Fomento, as 2 primeiras chamadas públicas, que receberam aportes de 50 milhões de reais do BNDES cada uma, somaram 101 propostas inscritas, das quais 17 prosseguiram para a fase de análise. E olha só, estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mostra que a água da chuva pode estar contaminada por agrotóxicos e que o uso desta água para fins de abastecimento da população deve ser feito com cautela. As informações são da revista FAPESP. A pesquisa publicada no periódico científico coletou e examinou amostras de 3 cidades paulistas, Campinas, Brotas e a capital, São Paulo. Nos 3 locais, a água da chuva estava contaminada com agrotóxicos. A coleta ocorreu no período de agosto de 2019 a setembro de 2021. Campinas apresentou a maior concentração de agrotóxicos, herbicidas, fungicidas e inseticidas, com 701 microgramas por metro quadrado, seguindo-se Brotas com 680 microgramas por metro quadrado e São Paulo com 223 microgramas por metro quadrado. Segundo a revista FAPESP, as análises indicaram uma associação direta entre a proporção de agrotóxicos encontrados e a extensão dos cultivos agrícolas, que ocupam quase metade dos 795 km² do município de Campinas, 30% dos 1.101 km² de Brotas e 7% dos 1.521 km da capital paulista. Entre os 14 agrotóxicos identificados, o herbicida atrazina, apesar de ser de uso proibido, foi detectado em todas as amostras das 3 cidades. A coordenadora do estudo, Cassiana Montagner, afirmou que a ideia de que a gente, ao tomar água de chuva, nós estamos tomando uma água limpa, ela não é de toda verdade. Pois é. E o programa Minha Casa Minha Vida vai destinar 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial para pessoas em situação de rua. A decisão foi assinada na última terça-feira e, segundo o Ministério das Cidades, vai abranger 38 municípios em todo o país. O programa Minha Casa Minha Vida vai destinar 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, a pessoas em situação ou trajetória de rua. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o imóvel será gratuito, assim como os processos de acompanhamento e reinserção social dos beneficiários. A expectativa é que cerca de 1.000 unidades habitacionais sejam destinadas a essa população nessa primeira leva. No começo, essa vertente do Minha Casa Minha Vida vai priorizar 38 municípios, abrangendo, além de todas as capitais, cidades com mais de 1.000 pessoas cadastradas como sem moradia no CAD único. A portaria interministerial que destina esses 3% das moradias foi assinada nesta terça-feira. O texto também define critérios para a escolha e priorização dos beneficiários, incluindo famílias com crianças e adolescentes, mulheres, pessoas trans, grávidas, indígenas, pessoas idosas e pessoas com deficiência.
Jader Filho também lembrou que o Minha Casa Minha Vida é responsável por mais de 50% dos lançamentos imobiliários feitos no Brasil e reforçou que não faltarão recursos para o novo Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. A expectativa é que o programa irá superar as metas estabelecidas pelo governo, com o número de contratos já alcançando a marca de 1,5 milhão. Situação complicada. E olha, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira, parecer favorável ao projeto de lei que autoriza o porte de arma de fogo para oficiais de justiça e agentes socioeducativos. O projeto de lei vai agora que é do senador Fabiano Contarato, do PT de Espírito Santo, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado. Ao modificar o Estatuto do Desarmamento, que regula a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo no Brasil, a proposta visa incluir expressamente esses profissionais entre os autorizados a portar arma de fogo, dadas as peculiaridades e riscos inerentes ao exercício de suas funções. O relator da matéria, deputado Sanderson, destacou que, atualmente, os agentes socioeducativos de segurança exercem funções análogas às dos policiais penais, lidando com adolescentes em conflito com a lei em unidades de internação, muitas vezes em ambientes de grande tensão e vulnerabilidade. Ele também destacou que os oficiais de justiça realizam diligências em locais muitas vezes ermos ou de alta periculosidade, incluindo um cumprimento de mandados de busca, prisão, reintegração de posse e medidas protetivas. O projeto ainda deve passar por análise da Comissão de Finanças e Tributação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram na quarta-feira a Operação Sem Desconto, com o objetivo de combater um esquema de descontos associados não associativos, não autorizados em aposentadorias e pensões. O cálculo é que entidades investigadas tenham descontado de aposentados e pensionistas mais de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União cumprem 211 mandatos judiciais de busca e apreensão de ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão de reais e 6 mandatos de prisão temporária em alguns estados. Entre eles, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal. Em nota, a Polícia Federal informou que as investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre benefícios previdenciários em aposentadorias e pensões concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo a corporação, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6 bilhões e 300 milhões de reais no período entre 2019 e 2024. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais. Que coisa, hein? Tem que ser punido mesmo, como a gente falava aqui, né? Às vezes confere, gente. Porque a gente acha, né, que centavos não vai fazer falta ali, mas de centavo em centavo. E aí, sim, já falei que aqui eu não fico ovacionando ninguém, o executivo, né, nacional, o presidente da República falou, bom, está sendo investigado, então está sendo afastado e demitido. Vai responder na justiça. Isso aí. É isso, tem que ser assim. Tem que ser assim. Igual fez com o ministro. Está sendo investigado, então você vai pedir demissão e vai sair do cargo e vai responder lá na justiça comum. É isso aí. Sem foro privilegiado para ninguém. Tem que responder à altura. E eu espero que esse dinheiro que foi usurpado dos aposentados, que mais precisam, independente de quanto seja... Durante 5 anos, né? Durante 5 anos, volte com juros e correção monetária para cada um deles que foi prejudicado, viu? Assim tem que ser a lei, assim... 6 bilhões de reais dinheiro, entre dinheiro. 2019 e 2024. Eu estava acompanhando um assunto ontem, ele falou, um absurdo. 5 anos de investigação para agora começar as operações? Não. Se tinha a suspeita lá em 2019, já tinha que ter começado a tirar do cargo na hora. Tinha suspeita? Como é que não sabe disso? Claro que as investigações estavam sob sigilo.
mas já tinha que ter falado, ó, tinha que ter esse aqui tirado a pessoa. não dava para ficar, e aí Exatamente. 6 bilhões, na hora que teve um indíciozinho, opa, tem um indício. Então vamos divulgar a operação, tem um indício, então vamos tirar do cargo. Afasta para investigar. Porque senão a coisa continuava. Agora virou bola de neve. Como é que vai saber onde estão esses 6 bilhões, né? Exatamente. Vamos para o intervalo? Vamos. Você vai ver depois do intervalo, a gente vai falar do Dia de São Jorge, que foi celebrado ontem com várias missas em Petrópolis. E você vai ver também que situação de emergência de Petrópolis por queda de rochas é reconhecida pelo governo federal. Outra aí, né? Bem-vinda pra gente, viu? Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tchau para a terra! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu na última terça-feira a situação de emergência de Petrópolis por queda de rochas. Agora, a Prefeitura de Petrópolis já pode solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como a compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Até o momento, o Rio de Janeiro tem 7 reconhecimentos vigentes, dos quais 4 por chuvas intensas, 1 por frentes frias, zonas de convergências, 1 por inundações e 1 por quedas, tombamentos e rolamentos de blocos. Cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao Ministério recursos para ações de defesa civil.
A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada, então, uma portaria no Diário Oficial com o valor a ser liberado. A Defesa Civil Nacional também oferece uma série de recursos à distância para capacitar e qualificar agentes municipais e estaduais no uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O objetivo é preparar os profissionais das 3 esferas de governo para responderem de forma eficiente às situações de emergência. E a paróquia de São Jorge, localizada no bairro Independência, em Petrópolis, celebrou ontem a festa do padroeiro da igreja. Foram realizadas várias missas durante todo o dia. São Jorge é celebrado em diversas tradições cristãs, como a Igreja Católica, Igreja Ortodoxa e Igreja Anglicana. Ele é reconhecido ainda como o santo padroeiro de Portugal, Inglaterra, Catalunha, Geórgia, entre outros países. São Jorge foi um soldado romano que viveu no século III. A história mais famosa sobre ele é sobre como matou um dragão, o que simbolizou a vitória sobre o mal. Na tradição cristã, São Jorge é considerado um símbolo de força, proteção e coragem. Ele é frequentemente representado como um cavaleiro armado com uma lança e um escudo, montado em um cavalo branco lutando contra o dragão. José Luiz mora no bairro Samambaia e todo ano vai até a paróquia de São Jorge no Independência. Segundo ele, o santo tem grande significado para muitas pessoas. Esse dia hoje é muito importante para todos nós, porque São Jorge é um grande guerreiro, né? Foi nosso grande guerreiro aí, né? E eu participo sempre, todo ano quase eu venho aqui. Ainda segundo José, este ano o pedido foi diferente. Muita paz, muita saúde, muito amor ao próximo, a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar em todos. Além das missas ao longo do dia, barracas com comidas típicas foram montadas no pátio da Igreja São Jorge, com itens que iam desde salgados até tortas e o tradicional bolo de São Jorge. De acordo com o padre Leonardo João, a devoção pelo santo sempre foi importante para a paróquia. Praticamente desde a igreja pequena, lá em cima, no ponto final do antigo 401, até a construção da igreja aqui de baixo, tudo é marcado por essa grande devoção. Seja para a vida daqueles que aqui moram, como também dos vários devotos que nós vamos recebendo ao longo desse dia. Pessoas da nossa cidade, pessoas que vêm de fora, para poder estar participando desse momento tão especial. Após a missa, o padre abençoou diversos fiéis, inclusive motociclistas que possuem São Jorge como padroeiro. A gente, todo ano, nós estamos aqui fazendo uma motociata pequena, mas com muita fé. Esse ano nós tivemos aqui, nossos companheiros aqui vieram conosco, participando da nossa motociata, tudo junto com a gente aqui, fazendo essa grande festa de São Jorge. Salve Jorge! Bacana, né? Tava lá também, fui lá fazer minhas preces. Olha, a gente troca de assunto e fala de educação. O MEC abriu as inscrições para a Rede Nacional de Cursinhos Populares. A iniciativa selecionará 130 propostas de cursinhos populares gratuitos voltados a preparar estudantes para o Enem e outros vestibulares que dão acesso a instituições de ensino superior. O edital foi publicado no site da Fiocruz. As inscrições poderão ser feitas no portal Prosas até o dia 6 de maio. Terão prioridade os cursinhos populares que não recebem apoio financeiro direto ou indireto. A relação com todos os inscritos deverá ser divulgada no dia 7 de maio no portal do MEC. O objetivo da Rede Nacional de Cursinhos Populares é garantir suporte técnico e financeiro para a preparação dos estudantes da rede pública socialmente desfavorecidos, em especial negros, indígenas e pessoas com deficiência que buscam ingressar no ensino superior. As propostas dos cursinhos deverão estar alinhadas às diretrizes curriculares nacionais do ensino médio e ao conteúdo programático do Enem, com carga horária mínima de 20 horas semanais. Também é necessário contemplar atividades complementares de promoção da saúde e de
de formação antirracista, anticapacitista e de promoção da cidadania. Segundo o presidente da União Brasileira dos Estudos Secundaristas, Hugo Silva, os cursinhos populares são trincheiras de resistência e de luta pela democratização do acesso ao ensino superior. Com investimento inicial de R$ 24.800.000 para o ciclo 2024-2025, a rede vai apoiar 130 cursinhos já no primeiro ano, beneficiando até 5.200 estudantes no Brasil. Até 2027, o valor global chega a R$ 99 milhões, com cerca de 324 cursinhos populares apoiados. Os principais objetivos da Rede Nacional de Cursinhos Populares são fortalecer cursinhos pré-vestibulares, populares e comunitários, elaborar orientações focadas no Enem para a estruturação e a implementação de ações de formação nos cursinhos da rede, preparar os estudantes ampliando a possibilidade de acesso ao ensino superior, principalmente de pessoas negras e indígenas, contribuir para a retomada do interesse do jovem brasileiro pelo Enem, que voltou a crescer em 2023, e contribuir para a ocupação de vagas em cursos de graduação de instituições federais. E o período para solicitar isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio 2025 se encerra nesta sexta-feira. O prazo de inscrição para a prova ainda não foi divulgado, vai ser ainda pelo Ministério da Educação. De acordo com o MEC, os participantes que não compareceram aos 2 dias de provas do Enem em 2024 precisam justificar a ausência caso queiram participar da edição de 2025 gratuitamente. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enem, prevê a gratuidade da taxa de inscrição para pessoas matriculadas no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, aqueles que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro no Cadastro Único para Programas Sociais e participantes do programa PED Meia também podem pedir isenção da taxa. Os interessados na isenção da taxa devem fazer a solicitação por meio da página do participante, utilizando o login único do gov.br. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 25 de abril. E os estudantes interessados em concorrer às vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, referente ao primeiro semestre de 2025, já podem fazer aí as suas inscrições por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O prazo segue até dia 29 de abril, viu? De acordo com o edital, o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção vai ser divulgado no dia 6 de maio, constituído de chamada única e de lista de espera. As vagas remanescentes do FIES referem-se às oportunidades de financiamento que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa. Elas são destinadas a estudantes que tenham condições de atingir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre letivo de 2025, na opção de curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram. Ainda conforme o edital, 50% das vagas remanescentes serão reservadas para candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme determinam as regras do FIES Social. E o período de inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2025 começou na segunda-feira. Os interessados têm até o dia 2 de maio para se inscrever por meio do sistema Enseja. O mesmo prazo vale para solicitações de atendimento especializado e para o uso do nome social. Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o exame é uma oportunidade gratuita e voluntária para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. As provas estão marcadas para o dia 3 de agosto. Desde 2002, o Enseja é utilizado como instrumento para a certificação de competências adquiridas tanto no ambiente escolar quanto em experiências de
de vida e de trabalho. Os resultados são usados pelas secretarias de educação e institutos federais como base para a emissão dos certificados de conclusão do ensino fundamental e médio. Além de contribuir para a retomada da trajetória educacional de milhares de brasileiros, o INSEJA também orienta políticas públicas voltadas à educação de jovens e adultos. O exame permite ainda a elaboração de estudos e indicadores sobre o sistema educacional, sendo um importante instrumento de avaliação e referência nacional. E a Polícia Rodoviária Federal impediu um roubo de carga na terça-feira e recuperou um carro roubado. O caso aconteceu na rodovia Washington Luiz, BR-040, na subida da Serra de Petrópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta de 5h30 da tarde, na altura do quilômetro 96, na BR-040, um carro fechou um caminhão-tanque que trafegava no sentido Petrópolis. O carona desembarcou armado com uma pistola e rendeu o motorista do caminhão. A vítima foi obrigada a entrar no veículo e deixar o caminhão parado em um recuo na rodovia. O assaltante ligou para um comparsa informando a localização da carga roubada. Logo em seguida, o criminoso recebeu uma outra ligação informando que equipes da PRF estavam subindo a Serra de Petrópolis. Antes da chegada dos policiais, os bandidos deixaram o caminhão e a vítima, fugindo em direção ao Parque da Serra. Durante a fuga, os indivíduos ainda colidiram em outros veículos com o carro utilizado no roubo. O automóvel estava com uma placa clonada e possuía registro de roubo. A carga recuperada, o veículo e a vítima foram encaminhados para a delegacia. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. A previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura é de queda nas temperaturas para esta quinta-feira. A previsão para Nova Friburgo é de dia nublado, com chuva de manhã e sol e diminuição de nuvens à tarde. À noite, céu com muitas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia nesta quinta-feira será de sol com muitas nuvens e período de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis, com previsão de sol e muitas nuvens no céu. Para tarde e noite, existe a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas também variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de dia chuvoso de manhã e aberturas de sol à tarde, mas para a noite a previsão é de pancadas de chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, em 3 dias, o dia será parecido com esta quarta-feira. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Esta foi a previsão do tempo para a cidade da nossa região de cobertura para esta quinta-feira. Bom, pessoal, terminando a nossa edição, mas amanhã, 7h30 da manhã, a gente está de volta, claro, cheio de informações para você, né? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.